Olha, Décio, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente publicou uma resolução importante sobre as comunidades terapêuticas. O Rafael Tebas, repórter de Brasília, tem um convidado para tratar do assunto. Vamos ao voer. E agora aqui na Nova Brasil, a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto bastante importante. Na última semana, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente publicou uma resolução proibindo a internação de crianças e adolescentes em comunidades terapêuticas. Esse órgão é ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e também Cidadania. Essas comunidades terapêuticas, para a gente explicar certinho, elas são entidades privadas sem fins lucrativos e que acolhem pessoas com transtorno devido ao uso ou dependência de drogas. É uma resolução que gerou uma certa polêmica também nas redes sociais e, evidentemente, esse assunto tem tudo a ver com saúde mental, que é algo que a gente sempre tem comentado e tratado aqui na Nova Brasil. Por isso, a gente vai conversar agora com o psicanalista Christian Dunker, que vai nos atender agora muito gentilmente. Tudo bem, Christian? Bom dia. Bom dia para você, querido Rafa Tebas, e bom dia para todos da Rádio Brasil, Nova Brasil. Vamos lá, Christian, Primeiro, assim, esse tema é um pouco técnico, as pessoas podem até entrar em alguma confusão. Essa decisão é uma decisão, evidentemente, muito importante. Nas redes sociais vira aquela confusão, tem gente que diz que é a favor, tem gente que diz que é contra. O fato é que há uma proibição agora à internação de crianças e adolescentes em comunidades terapêuticas. Esse órgão é ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, E essas comunidades, elas têm a função ali, são entidades privadas, só que sem fins lucrativos, e elas acolhem pessoas com transtornos devido ao uso ou dependência de drogas, em muitos casos, crianças e adolescentes. Só que agora apenas adultos vão poder ser recebidos nessas instituições, e eu repito, isso gerou bastante polêmica. Qual que é a sua avaliação sobre esse caso? É óbvio que é um tema bastante complexo, mas enfim, é importante a gente tocar nesse assunto aqui também na Nova Brasil, Christian. Então, Rafael, eu acho que em primeiro lugar a notícia preocupa porque vem numa série histórica, Quer dizer, uma série de resoluções que vão apontando para uma espécie de retomada de um antigo modus operandi que a gente tinha no Brasil na relação entre o Estado e saúde mental. A gente sabe que saúde mental é algo caro, muitas vezes crônico, que envolve investimentos planejados e continuados. Então a gente teve uma reforma que tentou sanear um problema, vamos dizer assim, de associação indébita entre o Estado e aqueles que faziam saúde mental num modelo mais hospitalar, manicomial, baseado, enfim, na ideia de recolher a pessoa para um lugar assim murado ou guarnecido, e depois de um longo tratamento, então a pessoa volta para o convívio dos outros. Quer dizer, dá para perceber por essa descrição que é um modelo baseado numa restrição. Quer dizer, numa imposição de restrição, daí a ideia de internação compulsória ou de internação de longo prazo. O que está acontecendo? Mais recentemente, esse modelo antigo que tinha sido erradicado, ele vem voltando na figura das comunidades terapêuticas. Não confundir com residências terapêuticas. As comunidades terapêuticas, em geral, elas estão ligadas a projetos religiosos, e, portanto, tem programas de tratamento, vamos pôr assim, entre aspas, de natureza moral e religiosa. Ou seja, isso complica ainda mais quando a gente fala assim em saúde. E aí o programa é assim, o Estado subsidiar tratamentos que muitas vezes são pouco regulados, envolvem maus tratos, envolvem disciplinas muito, vamos dizer assim, antigas, e que para menores para maiores parece ser uma temeridade, para menores ainda mais uma violação de direitos humanos. Eu estava até observando aqui e lendo a decisão do Conselho, Ele levou em conta algumas também denúncias de violações em comunidades terapêuticas, e foi por isso também que eles proibiram aí agora o atendimento a crianças e adolescentes, E eu ia te perguntar exatamente sobre isso, você que é o especialista na área, Como que você acha que poderia ser o papel do Estado
você que é um psicanalista, em relação a esses temas relacionados a terapia, enfim, nesse caso, né, comunidades terapêuticas. Ainda, evidentemente, há um preconceito muito grande aqui no Brasil, mesmo com as discussões vindo à tona, né, as pessoas, às vezes, até se esquecem que esse tipo de coisa também que saúde mental também faz parte da área da saúde. O que você pensa em relação a isso? Olha, em primeiro lugar, se os recursos que estão destinados para a saúde mental fossem efetivamente aplicados, e se a gente tivesse, então, o estabelecimento, né, e a capilarização dos centros de atenção psicossocial, né, os CAPs, a situação já seria bastante diferente, né? Agora, quando você tem um adulto que decide, né, entrar num programa de reabilitação, onde os fundamentos assim científicos, o consenso sobre a eficácia daquela abordagem não foi estabelecido, você pode dizer, olha, isso faz parte do risco que a pessoa adulta, né, então esclarecida, está tomando. Agora, tomar essa decisão por um jovem, por um menor, parece ser uma temeridade em segundo grau, né? A gente tem aí uma série de discursos, né, que, no fundo, olham para a saúde mental, ainda hoje, como se ela fosse um assunto moral, como se ela fosse um assunto assim de fé, né? Se você tiver mais fé, você vai se curar. Se você tiver pensamento positivo, se você tiver força de vontade, se você voltar a trabalhar, se você, assim, no fundo, exercer sobre si um tremendo policiamento e uma tremenda autodisciplina, isso, então, afastaria ou curaria a pessoa do consumo abusivo de drogas. Bom, mas é sabido que essa tática, ela dá resultados muito ruins, né? Comparativamente muito piores do que inúmeras outras abordagens, e particularmente para crianças e adolescentes, né? Então, como se a gente estivesse autorizando, né, um remédio, vamos dizer assim, que não funciona, mas ele se apresenta como um remédio. Ele é financiado pelo Estado, e ele conta com a boa-fé de boa parte da população, né? E, além de tudo, representa, vamos dizer assim, em muitos casos, riscos de maus tratos. Por quê? Você pega aquele que está dependente de uma substância, tranca ele, e eu acho que ela não vai, durante aquele período que ele está trancado, ele não vai consumir drogas. Mas ela passa, então, por rituais, muitas vezes, de purificação mental, de autodisciplina, banhos forçados, levanta muito cedo, fica sem conseguir restabelecer o seu sono, passa por jejuns forçados. Eu estou dando exemplos, né, que não estão em todas as comunidades, mas que são os casos que a gente observa e diz assim, olha, isso é muito ruim, porque isso ataca também a capacidade e a esperança de cura do próprio sujeito, né? Ele diz, olha, se para ficar curado eu vou ter que passar por esse périplo, não tem jeito, eu acabo desistindo, acabo perdendo a minha vontade de me transformar, né? É interessante mesmo, Christian. Para a gente fechar, né, vou sair um pouquinho desse assunto específico da decisão do Conselho, para dizer o seguinte, eu me lembro que, bom, sei lá, há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, quando eu era adolescente, não havia absolutamente nenhuma discussão em relação à saúde mental. Pelo menos eu não me lembro das pessoas debaterem esse tipo de assunto com a frequência que a gente tem hoje. Então, mesmo que nós tenhamos aí problemas significativos, grandes, a gente acabou de passar alguns detalhes, ainda assim acho que há avanços, né? A gente já consegue hoje fazer um debate um pouco mais amplo na sociedade sobre a importância da saúde mental também para jovens, para crianças e para adolescentes, né? Olha, Rafael, a gente tem uns dados surpreendentes aí do Instituto Ipsos, dizendo que hoje a saúde mental é a principal preocupação, principalmente das gerações mais jovens, né, milênios e geração Z, né? Ou seja, à frente de desemprego, à frente de doenças como câncer, diabetes, doenças, vamos dizer assim, debilitantes, né? Isso reflete, de fato, isso que você estava comentando, uma observação mais presente, uma atenção mais dedicada ao sofrimento,
né, o sofrimento psíquico. E essa atenção, ela vem também se redobrando pelo uso massivo, indiscriminado, né, de medicações de natureza psicotrópica ou psiquiátrica, né, e que mitigam, mas muitas vezes não resolvem completamente aquele adoecimento, aquele transtorno, né? E isso concorre para um sentimento social, de que a gente precisa renovar nosso olhar em relação ao sofrimento mental, porque os recursos, né, para tratá-lo são recursos que envolvem uma mudança na cultura, né? Na época que você mencionou, aí, quando você era mais jovem, você não ouvia falar tanto em saúde mental, mas provavelmente você ouvia falar muito em academia, faça exercícios, faça alimentação controlada, cuide da sua saúde, tome vacinas, enfim, a cultura do cuidado, né, preventivo, profilático com o próprio corpo, ela se estabeleceu e não faz tanto tempo assim. O mesmo não aconteceu com a cultura em termos de saúde mental, e é a tarefa que a gente está enfrentando agora, né? A saúde mental é dever de todos, né? Ou seja, todo mundo tem algo a poder contribuir para isso, e é direito de todos, né? É algo que envolve, vamos dizer assim, uma atenção continuada, uma coisa que a gente vem discutindo aí com esse famoso profissional, né, da educação, Cláudio Tebas, né, que é a ideia de um cuidado, né, um cuidado preventivo, uma escuta de si, capaz de enfrentar, então, profilaticamente alguns transtornos mentais, né, ou pelo menos a agudização de alguns transtornos mentais, sem que a gente recorra à cultura do especialista de um lado e à cultura da internação do outro. Muito bom mesmo. Christian, obrigado pela atenção com a Nova Brasil. Boa semana para você. Vi que você tá com uma blusa aí, deve estar frio em São Paulo. Um beijo para você e boa semana. Frio em São Paulo. Abraço, Rafa. Tudo de bom.